Boa noite, meninas. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. E hoje com a pergunta que não quer calar. Você tem medo do julgamento? Você tem medo de não ser boa o suficiente? Você tem medo de envelhecer? Você tem medo da solidão? Você tem medo de quê? Tem aquela música que diz: você tem fome de quê? E hoje a pergunta é: você tem medo de quê? Good night, seja bem-vindo. Gratidão por você estar aqui. Deus seja louvado na sua vida. Deus abençoe você. Ok? Laurice, não tem como que você vai aparecer aqui. Você está pedindo solicitação, é isso? Mas aí hoje nós estamos trazendo, Laurice, conteúdo. Enviou uma solicitação para você. Hi. Hello. Seja bem-vindo. Então, nós vamos com o conteúdo de hoje. Qual é a pergunta? Você tem medo de quê? Quais seus medos? God bless you too. Ok? Amém. E God bless you too. É assim que é um pouquinho que dá para falar, mas como você falou, Deus seja na sua vida, eu falo para você da mesma forma, ok? Então, hoje nós trazemos conteúdo sobre você tem medo de quê? Então a pergunta para as mulheres é: você tem medo do julgamento? Você tem medo de envelhecer? Você tem medo da solidão? Amém. Qual o seu medo? Então, o que nós vamos hoje trabalhar? Exatamente isso. Por isso que o começo hoje vai ser fazer a reflexão e a autoanálise. Você precisa fazer a autoanálise, ok? Então vamos falando sobre isso. A autoanálise, o porquê você vai fazer a autoanálise. Você precisa saber qual é o medo. Olá, seja bem-vinda. Eu estava aqui cumprimentando o Lawrence, que ele entrou. Ele está bem longe daqui. E o Lawrence tem uma história linda, meninas. Eu falei para ele, é para mulheres, mas o Lawrence tem me seguido e tem falado comigo. E ele traduz muita coisa do conteúdo, do meu conteúdo. Olha que bênção. E eu falei para ele que eu sou grata por isso. Então hoje é a pergunta: você tem medo de quê? Medo da solidão, medo de envelhecer, medo da rejeição? Nós sabemos que esses medos, eles têm uma origem. Então muitas pessoas começam a tratar, por exemplo, o medo da solidão com a autoafirmação. O medo de envelhecer começa a fazer atividade física, começa a fazer yoga, começa a fazer meditação, mas qual é a origem? Nós não podemos tratar apenas os sintomas, nós precisamos tratar a origem, ok? Então, quando você identifica na sua autoanálise, naquilo que você faz para você, quando você identifica um desses medos que nós citamos aqui hoje, tem que se buscar a origem, o porquê, o primeiro, o porquê esse medo, o porquê, quando começou, isso é essencial, quando começou esse medo, ok? Porque se nós não nascemos com isso, se nós não trazemos em nós isso, por que isso depois faz parte da nossa vida? Por que isso faz parte da nossa jornada? Por que há tantas pessoas hoje necessitando de entender o que acontece com elas, o que tem ocorrido, o que tem acontecido nas suas vidas? Então, nós hoje vamos fazer a autoanálise, ok? Sobre isso. Então, vamos especificar. Você tem medo do futuro? O porquê você tem medo do futuro? Medo do futuro quer dizer incertezas daquilo que você vive hoje. Medo do futuro é medo de morrer mesmo. Muitas pessoas têm medo do futuro por medo de morrer. Então, existe a causa, existe os sintomas e existe a origem do medo, né? Então, nós precisamos trabalhar. Não consigo entender sua língua, querida, mas sei que você é uma senhora abençoada. Em nome de Jesus. Amém.
Ok. I don't not speak English. Eu também não falo inglês, né? Então, você viu como é importante? Existem coisas que são importantes. Não foi prioridade para mim, mas hoje eu vejo que quando você vai tendo relevância, olha só, meninas, olha, isso é uma chave. O Lawrence trouxe uma chave aqui, né? Quando você vai se tornando relevante, quando as pessoas começam realmente a te seguir, a te procurar e a realmente dizer que o seu conteúdo ele traz um peso, que ele tem trazido transformação, existem coisas que talvez você precise buscar. Eu já até tinha pensado sobre isso. Eu preciso entender um pouco mais. Eu preciso... Será que eu quero aprender uma nova língua? E isso é maravilhoso, porque quando faz parte do seu propósito, tudo que agrega para melhor é o máximo. Então, eu já faz tempo que eu tenho cogitado isso. Ele gostaria de levar o que eu trago para as mulheres aqui, porque quando eu falei com ele no direct, eu traduzi o que eu estava falando, certo? Quando ele me procurou dizendo que gostaria de levar o conteúdo, que ele traduziu algumas coisas que está no Insta, né? Ele traduziu alguns cartazes, alguns posts que estão no Insta e falava sobre essência, identidade e propósito. Então ele me pediu para que eu pudesse estar falando com ele no WhatsApp. E eu falei para ele, olá, seus amigos para ajudar famílias pobres também. Ajudo famílias viúvas no Paquistão para Jesus Cristo. Ele, na verdade, ele tem um projeto, Lawrence, né? Mas esse projeto, ele trabalha tanto homem quanto mulher, porque lá tem tido uma dificuldade muito grande, principalmente agora com a guerra. Então ele já faz isso há muito tempo, né? Porque eu já conheço ele do Insta, porque tudo que tinha na página dele era em inglês. Mas muitas coisas as pessoas que seguem ele traduziam. E eu, como uma dessas pessoas, também traduzi muita coisa. E conheci alguém que já conhecia, conheci uma pessoa que já teve contato com o Lawrence. Então, fica aí a dica de quem quer fazer novas coisas, de quem quer... É que as minhas prioridades eram outras, mas hoje eu penso hoje em realmente estudar uma outra língua. Então, nós vamos fazer a autoanálise dentro de qual contexto? Nós vamos fazer a autoanálise percebendo quais são os medos, ou qual o medo que você detectou. Fazendo isso, você vai ver a aceitação, porque muitas pessoas não aceitam, nem quando outros dizem, nem quando ela própria faz a autoanálise sobre si e percebe isso. Então você coloca lá o porquê você sente esse medo, quando começou e de que forma você vai tratar. E de que forma você vai tratar. Anota aí para quem estiver aí de que forma você vai tratar isso. Então, a partir disso, você vai seguir essa linha de ver a origem desse medo, ok? De detectar a origem desse medo. Você não vai simplesmente fazer a autoanálise de que realmente você tem e viver aquilo e ficar naquilo, né? Você tem medo de envelhecer. O que o medo de envelhecer ele causa? Ele causa muitas coisas, principalmente aquela ansiedade, pensando no futuro, como vai ser sua saúde, enfim, a perda da beleza, né? Medo do futuro também traz isso. Tem pessoas que têm medo do futuro, né? Vamos a algumas características do medo do futuro que muitas pessoas vivem, né? Que seria o quê? A perda da beleza. Muitas pessoas têm medo do futuro por causa disso. Muitas vezes também o medo do futuro está relacionado a isolamento social. A pessoa pensa que no futuro ela pode estar só, porque tem mulheres que não são casadas. Então hoje o medo do futuro dela é isso, o medo da solidão, o medo de terminar sozinha, o medo de estar sozinha, né? Relaciona isso ao medo de ficar sozinha. E uma terceira característica do medo do futuro de quem sente é justamente a mortalidade. É justamente a morte. Lógico que nós não devemos ficar pensando na morte o tempo inteiro, mas quando nós alinhamos a nossa essência primordial com o Pai, pode ter certeza. Oi, Cris, será que é a Cris que está aí ou o Lawrence entrou novamente e a Cris saiu?
Deus abençoe sua vida. Nós estamos falando hoje aqui sobre a mulher e seus medos, né? Então eu trouxe o medo do futuro, mostrando algumas características desse medo. Por que algumas pessoas têm medo do futuro? Medo de envelhecer, medo da solidão, porque pensa que isso pode levar ela a terminar a vida sozinha, dependendo das pessoas. E a mortalidade, que é a paz seja convosco, amém. Deus abençoe você. Então, algumas pessoas têm esse medo, né? Mas o que seria esse medo? Então, como trataria o medo da mortalidade, por exemplo? O medo de morrer, né? Porque o medo do futuro, porque as pessoas não falam, eu tenho medo de morrer. Não. Geralmente as pessoas falam, eu tenho um futuro incerto, eu tenho um pouco de medo do futuro, eu tenho um pouco de medo do amanhã. Então, o que tem que ser analisado? Analisado o porquê esse medo está aí. Então, não é para tratar o sintoma. Eu vou trabalhar... não adianta trabalhar autoafirmação, não adianta todo dia acordar dizendo que o dia está lindo, não adianta todo dia simplesmente dizer Deus está tudo bem, Deus está tudo bem, Deus está tudo bem. Não, isso é essencial que você faça. Fazer a devocional, tirar uma palavra, fazer a oração, a meditação é essencial. Isso faz parte agora da sua vida diária. Agora, tratar esse medo para cura, para que realmente ele seja dizimado, é realmente buscar a origem dele. O porquê, quando ele começou e de que forma você vai tratar isso. Então eu tinha medo de morrer, e era um medo central, eu não tinha medo do futuro, o medo era realmente de morrer. Então eu procurava realmente ficar fugindo de médicos, eu procurava algumas coisas, eu evitava, e quando eu fiz a ressignificação espiritual, quando eu realmente quis trabalhar isso espiritualmente na minha vida, eu descobri o porquê eu tinha esse medo. Eu descobri que quando eu tinha de 5 a 6 anos, lá na cidade que eu morava, eu desci e teve um trem tinha atropelado uma pessoa. E eu, na minha idade, naquela idade, né? Eu vi aquela cena, vi aquelas pessoas aglomeradas, né? Inclusive eu liguei para o meu pai, eu conto isso no livro Deus Arte Você. E perguntei para ele, né? Hoje em dia, eu liguei para o meu pai e falei, pai, isso aconteceu assim, assim? Ele falou sim. Eu falei, nossa, foi um virar de chave na minha vida, porque eu falei, quando eu fui fazer essa ressignificação espiritual, que eu tava ali pensando, e veio no meu pensamento aquela cena, veio todo o processo que eu já passei. Quando eu fui ter meu filho, que eu tinha medo de morrer, quando eu fui ter minha filha, que eu tinha medo de morrer, quando eu ia ao médico, que toda vez eu tentava controlar o pensamento, eu tentava fazer palavras de afirmação e não funcionava. Meu coração acelerava, minhas mãos suavam. Eu tremia, eu falava, gente, não é normal, eu sinto isso no corpo. E aí eu descobri o porquê. Então eu fiz a ressignificação na prática, que foi realmente aquele reprocessamento de voltar lá e ressignificar aquilo, de ir até aquele momento, e a ressignificação na cura do feminino volume 2, eu explico direitinho como ela deve ser feita, viu? Então eu tirei aquele momento para fazer a ressignificação ali espiritual, fiquei ali, voltei naquele momento, levei a Ana madura, a Ana com esse entendimento que tem hoje até aquele lugar, como se hoje eu sei, entendo que nada aconteceu e que nada vai acontecer, que está tudo bem. Então, no outro dia eu já amanheci diferente, meus pensamentos já eram diferentes, meus sentimentos já eram diferentes em relação a isso. E quando eu passei por situações que me levavam a buscar, seja ir no médico, não era mais como antes. Eu não sentia mais aquela angústia, eu não sentia mais o peito apertar. Então eu comecei aí a falar assim, então eu tô curada. Aí eu comecei a trabalhar o quê? O fortalecimento da essência primordial em mim. Para cada dia me fortalecer mais. E como que eu fazia isso? Fazendo justamente isso. Eu faço hoje as autoafirmações, eu faço a oração, eu oro, eu falo com Deus, eu peço ao Espírito Santo que venha estar comigo. E há uma metodologia dentro do que eu trago, na essência descobrir na origem? Sim. Porque hoje nós já sabemos que existe a inteligência espiritual, que existe realmente tudo que é espiritual trabalhar na nossa vida. Nós não vivemos apenas no material,
Nós vivemos do material e do espiritual. Existe o material, que é carne, corpo, aquilo que a gente vive, e existe o espiritual, que é aquilo que nós acessamos, aquilo que nós não vemos, aquilo apenas que nós sentimos, que podemos trabalhar na nossa vida. E mesmo que hoje venha alguma coisa para que eu tenha que passar, que seja uma doença, que seja algo que vai me levar para uma situação difícil. Oi, Rosana, boa noite, sua linda, Deus abençoe. E mesmo que eu tenha que passar por essa situação difícil, e mesmo que eu tenha que passar vendo que aquilo vai doer na minha carne, porque muitas pessoas falam, você viu como o mundo tá? O que que tem hoje no mundo? Guerra. O que que as pessoas estão hoje ansiosas? O que as pessoas estão com medo? Como você vai trabalhar isso? Trabalhando, sim, a esfera espiritual, trabalhando a essência primordial em nós, vivendo isso na nossa vida, porque no fim dos tempos, o que haverá? Muitas coisas cessarão. Aliás, todas as coisas cessarão. A única que vai ficar é o amor. E o que é o amor? O amor, se você não tem o amor por si mesmo, você não pode ter o amor ao próximo. Você precisa ter o alto amor. Você precisa dessa cura no seu feminino. Você precisa desse alto amor na sua feminilidade, na sua essência pessoal, na sua essência profissional, para que você possa trabalhar isso para os outros. Porque senão não vamos ter. Então eu também trago a mentoria com 4 encontros para quem quiser fazer. A mentoria, eu falo sobre isso, a gente trabalha sobre isso no foco da origem. Porque precisa ser tratada a origem, não apenas os sintomas. Tratar os sintomas, como a gente já falou logo no começo, tratar os sintomas de uma depressão, por exemplo, as pessoas falam para fazer exercício físico, tomar água, isso é ótimo. Você vai trabalhar alimentação, você vai fazer exercício físico, mas existem pessoas que falam, eu estou fazendo isso, mas eu continuo em depressão. O que eu faço? Qual a origem? Onde se originou? Onde aconteceu? O porquê, eu coloquei aqui para escrever, o porquê, quando começou e de que forma eu vou trabalhar isso para curar. Porque isso é uma coisa contínua, do mesmo jeito que nós trabalhamos, do mesmo jeito que uma pessoa quando ela começa a querer ter uma vida saudável, uma pessoa quando começa a ir para academia, por exemplo, o que ela começa a fazer? Ela começa a ir para academia, ela começa a fazer exercício físico, ela quer emagrecer, ela quer perder peso, mas ela não faz só aquilo. Aí ela vai tomar água também, melhora a alimentação. Aí ela vai também muda a mentalidade. Aliás, a mentalidade é a primeira que mudou, se você prestar atenção. Porque se a pessoa quer perder peso, aí ela faz o quê? A primeira mudança tem que ser na mentalidade. Eu preciso, que é onde ela tem a aceitação. Eu preciso perder peso. Com isso, vai acontecer o que comigo? Eu vou ter uma vida mais saudável, eu vou ter uma qualidade de vida melhor, eu vou me sentir melhor, quer dizer, vou ter bem-estar e assim sucessivamente. São vários fatores que acontecem quando você descobre que precisa mudar em alguma área, que precisa de transformação em alguma área, de que você precisa da cura. Então, se a pessoa, ela foi ao médico, vamos colocar um nome. Essa pessoa se chama Maria, vai. Ela foi ao médico e ele fala para ela, não, você precisa perder 10 quilos, Maria, para que você possa melhorar, ter uma melhora de vida, uma vida mais saudável. Ela vai e começa a melhorar a alimentação, depois ela fala, eu vou fazer um pouco de exercício. Aí ela vai para academia ou faz exercício sozinha mesmo, andando, fazendo uma caminhada, enfim. Aí ela já foi para uma segunda etapa, ela já fez a primeira, que é ir para academia, ela já fez a outra da alimentação. Aí, a primeira qual foi? A mentalidade. Eu preciso trabalhar isso, eu preciso ir para academia, eu preciso mudar minha alimentação. Então a primeira foi aqui. Depois ela veio para o plano material, que é o que? Físico, ação. Para ela agir, ela precisa ir para o plano material. Mas antes disso, ela precisa mentalmente mudar tudo isso. E de quem é essa decisão? Essa decisão é nossa, quando nós tomamos essa decisão. Então, tratar na origem, não apenas os sintomas. Porque quando se trata na origem, tudo aquilo, na origem da pessoa que vai realmente buscar uma qualidade de vida melhor, é o que? Na mentalidade. Então, não, eu fui só para academia, mudei apenas minha alimentação, tá tudo certo. Não.
Uma pessoa quando faz a bariátrica, por exemplo, você vê os médicos que falam aí, aliás, muitas pessoas já falam sobre isso. Ela depois precisa de uma constância. Ela não pode terminar a bariátrica, chegar em casa e ter os mesmos pensamentos de antes, que vai comer um prato desse tamanho, que vai comer certo tipo de comida, que vai comer tanto. Não, tudo vai precisar seguir um passo a passo. Da mesma forma somos nós nas dores, nos medos. As mulheres, os medos das mulheres são muito. Então, quando eu trouxe sobre o medo do futuro, trazendo as 3 características que muitas pessoas têm medo do futuro por causa da perda da beleza, muitas vezes que também está relacionado ao isolamento social, que é ficar só, terminar seus dias sós, e a mortalidade é realmente uma causa específica. As pessoas realmente não falam que tem medo de morrer, elas falam que tem medo do futuro. Então, que nós possamos estar atentos a isso, que nós possamos fazer essa autoanálise. Seja em outro medo, medo do julgamento, por exemplo. As pessoas não falam para você assim, ou para mim, ou para você, olha, eu tenho medo de trazer um versículo bíblico, de trazer um poema para todos os dias de manhã para colocar em um grupo, porque as pessoas vão me julgar. Não, elas falam assim, eu não faço isso, eu não deixo em um grupo todo dia uma palavra de motivação, uma palavra de encorajamento para as pessoas, ou abro um grupo para isso, porque não vai dar ninguém, ou daqui a pouco não aparece ninguém, ou para que as pessoas vão querer o que ali? Já tem tanta gente trazendo esse conteúdo, já tem tanta gente trazendo isso, já tem tanta gente fazendo isso. Mas atrás dessa negativa em fazer aquilo que ela tem vontade, porque você pergunta, mas você teria vontade de fazer isso? A maioria vai dizer para você assim, sim, eu ia adorar fazer. E por que você não faz? Porque não vai dar em nada, porque nem todo mundo vai ver. Você precisa prestar atenção, não é só sobre isso. Com certeza essa pessoa tem medo da crítica, medo do julgamento, medo do que as pessoas vão falar. Está em entrelinhas aquele medo às vezes está em entrelinhas, né? E a observação central, quando nós estamos, por exemplo, uma pessoa, ela sempre é chamada para ir lá na frente falar. Ela trabalha em algum lugar, ou ela tem a necessidade, do lugar que ela está, ela sempre ir lá na frente, pegar um microfone e falar alguma coisa. Seja uma palavra, seja ler um histórico do trabalho profissional, e ela sempre sente isso. Tremor, sudorese, nervosismo, vontade de ir ao banheiro. O que são isso? Sintomas do quê? Ansiedade. Qual a origem dessa ansiedade? Entende? Isso que ela sente, e olha que ela já faz isso há bastante tempo, porque é normal quando tem muita gente que você vai falar, realmente dá um pouquinho de ansiedade, é normal, natural, mas você tem que observar em que grau está isso, como está isso, porque quando já está nos sintomas que eu estou trazendo aqui, que é a taquicardia, a sudorese, esses sintomas que a agonia já é tão cortante, que às vezes a pessoa chega lá na frente e sai passando mal, e fica 2 dias até passando mal. E enfim, tem que ser feito a autoanálise. Por isso que eu falo, sempre fazer a autoanálise. Quando isso se observa, tem que ver aonde é a origem. Onde se ocasionou isso, em que tempo isso começou. Dá para fazer. Então, quando a gente traz falando sobre isso, as meninas depois até falam, nossa, Ana, aquilo que você trouxe é realmente verdadeiro. Se nós fizermos uma autoanálise, nós começamos a nos encontrar. Aí eu falei assim, como assim nos encontrar? Nos encontrar no nosso verdadeiro eu, porque eu vivi um falso eu, achava que já era de mim, que eu já era normal ser assim, que muita gente é dessa forma, tá tudo bem, tá tudo certo, e não é desse jeito. Então, mesmo trazendo, falando sobre isso, os medos das mulheres, é mais para o despertamento, para que você possa fazer essa autoanálise, para que você possa buscar e ver em qual grau está esse medo que você traz, ok? E vendo a origem de quando começou, de onde ele veio, e começar a trabalhar a cura nisso. Mas como eu vou trabalhar a cura nisso? Eu posso te ajudar na ressignificação, como eu já falei. Agora nós vamos ter as mentorias com 4 encontros para as pessoas que querem tratar exatamente o tema daquele medo, ok? Então, no link da bio, apesar de ser algumas pessoas falarem, olha,
Mas me explica um pouco sobre a cura do feminino. Parece uma coisa tão simples, um e-book que fala sobre autoconhecimento e o segundo que vai falar sobre os medos que as mulheres vivem, é a cura através da essência. Eu sempre falo que a essência primordial é aquela que nós trazemos na nossa área espiritual. Eu nunca vou tratar nada que não tenha essa vertente que é o tratamento espiritual. Eu sei que muitas pessoas trazem como primeira vertente um tratamento dentro de outras coisas que eu poderia falar aqui, mas não vou, porque todo mundo que tá e que vai ver essa live depois sabe do que eu tô falando. E tá tudo bem. Se ajuda as pessoas a se curar, se ajuda as pessoas na transformação das suas vidas, tá tudo bem. Mas aqui eu trago é sobre a cura através da essência primordial. Aquela que nos eleva ao Criador, aquela que vem do sobrenatural. Então, esse trabalho espiritual que é feito com as mulheres, isso é geral para qualquer pessoa, mas o que eu tenho trazido é para as mulheres. Então eu trago realmente o primeiro alinhamento na esfera espiritual. Quer buscar a cura? Busque a origem de quando isso começou e vamos começar a trabalhar essa cura dentro da primeira esfera, que é espiritual. Depois espiritual, alma e corpo. Aí depois vem almática e corporal. Então é isso, ok? Então que hoje, nessa noite, tenha ficado claro sobre o que nós estamos falando, sobre o que nós estamos trazendo. E eu tenho certeza que você consegue fazer, porque muitas pessoas conseguem fazer isso em casa. Aliás, tem pessoas, eu vou contar para você uma coisa que aconteceu comigo. Eu, quando fiz o meu primeiro tratamento espiritual, eu fiz em casa, sozinha. Depois de ler muito, depois de ler o livro do Joseph Murphy, depois de ler o livro, que inclusive eu citei ele no meu Deus, a Arte e Você, que é da Brian, alguma coisa, Rose Brian, uma coisa assim, tá no meu livro Deus, a Arte e Você. Depois de ler alguns livros, eu entendi que eu precisava daquilo. Então, eu não queria viver no mimimi nem na desculpa de que eu não tinha dinheiro para pagar uma mentoria para isso. E eu não queria ter mais desculpa para dizer, eu não tenho dinheiro para pagar uma terapia, uma mentoria e tal. Então, eu fui exatamente nisso. Mas antes eu fiz isso, eu comprei alguns livros, eu li um pouco sobre o que era ressignificação. E fora os estudos que eu comecei a estudar. Então, quando eu fiz o meu primeiro tratamento espiritual, foi realmente em casa sozinha. E as pessoas, não é fácil, mas é possível. Então, aceite, acredite e receba. A essência é a característica mais importante de um ser ou de algo. Então, é o que é mais importante em você, ok? Então, a partir disso, se vocês quiserem indicar ou acessar, é só clicar no link da bio e tem algumas coisas lá que parecem simples e objetivas, mas que quando você pratica o que está lá, o que se pede ali, pode ter certeza que você depois vai me falando, nossa, realmente. Eu vou colocar alguns depoimentos de algumas pessoas que falaram já sobre isso e vocês vão ver. Acredito que vocês vão gostar, ok? Eu agradeço por vocês estarem aqui. Rô, Deus abençoe, Cristina também. E que nós possamos estar juntos de novo, novamente, na segunda-feira, né? E aí, como já está começando, o que eu alerto hoje às mulheres? Nós vamos começar um novo ano, 2024. De que forma você quer começar esse ano? Você gostaria de se livrar daquela dor que te atormenta há anos? Aquela dor na alma? Aquilo que de certa forma te faz não acessar o espiritual? Porque o que seria acessar o sobrenatural? Resolver todos os problemas do mundo? Ficar milionário? Acessar o espiritual, acessar o sobrenatural e começar a realizar seus projetos e começar a viver o melhor dessa terra? Não é porque todos os problemas sumiram da sua vida, é porque você entendeu que você vive hoje um propósito e que nada pode passar daquilo que ele deixou para você. E que você já venceu, e que você é capaz, e que você começa uma nova história a partir de hoje. Palavras fortes, a Cristina falou.
Então, que nós possamos realmente buscar isso. E quando nós começamos a buscar essas coisas, sabe, Cris? O que acontece? Muitas pessoas, ou até nós mesmos, às vezes vem aquela Cristina sabotadora, sabe? Aquela Cristina que é o falso eu, que talvez implantaram em você na sua infância. Ai, mas será que eu só orando em casa, de joelhos, ou eu só fazendo uma meditação, ou apenas eu declarando que eu sou filha amada do Pai, declarando que eu sou capaz, declarando que eu sou curada, será que só com isso vai resolver? Pode ter certeza que é um falso eu, aqueles que as pessoas vão agregando em você, que o seu meio vai deixando em você, que até talvez na sua barriga, na barriga da sua mãe foi agregado em você. E esses sabotadores, eles se tornam tão reais que você às vezes desanima, não por causa dos outros, mas por causa de nós mesmos. Por causa de nós mesmos nós desanimamos, porque essa sabotadora, ela fica ali na sua mente, então você precisa realmente trabalhar isso na sua vida, ok? Então, de forma simples e objetiva hoje, nós clarificamos aqui que precisamos saber o porquê que esse medo tá aí, o porquê, o que ele causa, né? Quando começou e de que forma você vai trabalhar. Então, brigadão, tamo junto, até depois do fim e nos encontramos na segunda-feira, ok? Ah, eu esqueci de tirar um print aqui. Eu vou tirar um print, tá? Para colocar lá. Deus abençoe vocês. Vocês são mais que vencedoras.